A Nvidia se tornou a primeira empresa em valor de mercado. Um novo recorde foi batido. A gigante da tecnologia Nvidia é a primeira empresa a atingir 5 trilhões de dólares. Liderar pessoas não é sobre mandar, é sobre entender, mas o pecado da vaidade e do ego interfere diretamente no seu processo de uma liderança de sucesso. Você só consegue liderar se souber o motivo do qual aquela pessoa está trabalhando. E de uma coisa você pode ter certeza: ela não está trabalhando para você. O sucesso de uma empresa, por mais grande que ela seja, até mesmo a empresa mais cara do planeta, nunca vai ser maior do que a mente que a conduziu ao sucesso. 90% das empresas e negócios que quebram e não prosperam é por falta de uma boa liderança que não aguentou pagar o preço. Se você está pensando em começar um negócio, a primeira lição que você precisa aprender é sobre liderança. Sem isso, seu negócio está fadado a não prosperar. Hoje você vai descobrir como Jensen Huang tirou a Nvidia da falência e a tornou a empresa mais cara do planeta em valuation. Jensen Huang nasceu em Tainan, Taiwan, em 1963. Mas para você que não tá ligado, Tainan é a cidade mais antiga e a capital cultural histórica de Taiwan, localizada no sul da ilha. Ela foi a capital oficial durante o domínio de Koxinga e a dinastia Qing. Jensen Huang, como qualquer pessoa, teve seus primeiros anos de vida traçados por problemas e dificuldades. Aos 5 anos de idade, sua família se muda para a Tailândia. E lá, o pai dele teve a ideia de mandar ele e os irmãos para os Estados Unidos, para protegê-los, pois naquela época a Guerra do Vietnã acontecia do outro lado da fronteira com a Tailândia. Lá nos Estados Unidos, Huang seguiu sua vida normalmente e após o ensino médio, ele foi para a Universidade de Oregon State, onde se formou com bacharelado em engenharia elétrica. Após a faculdade, ele ganhou experiência trabalhando em empresas como a AMD e a LSI Logic. E aos seus 30 anos de idade, no ano de 1993, Jensen Huang se uniu com mais 2 companheiros, sendo eles Curtis Prem e Chris Malachowski, em um restaurante chamado Denny's, onde inclusive foi seu primeiro emprego. E assim surgiu a Nvidia. Huang sempre foi obcecado por criações únicas, difíceis e inovadoras. E particularmente posso dizer que isso é uma característica de um grande líder. O objetivo de Huang é claro, ele se colocou como arquiteto do ambiente, ao invés de CEO. Com isso, ele mirava o objetivo de criar ambientes no qual as pessoas queiram estar e com isso fazer o trabalho com excelência. Mas toda grande inovação tem um preço. E isso custou muito caro. A personalidade dele não permitia que ele replicasse a roda como todo mundo manda por aí. Ele queria tornar a Nvidia a empresa número 1 do planeta, mirando sempre os melhores produtos e serviços e os maiores investidores. Mas a história na vida real se desenrola diferente e com brutalidade. Não existe esse mundo fácil que os gurus vendem na internet. Todo grande negócio um dia teve um grande fracasso, e isso é um fato da vida. Ninguém pode mudar isso. Faz parte do processo. Você só evolui quando você erra. E com a Nvidia não foi diferente. Ela chegou à beira da falência. O maior fracasso na história da Nvidia, que quase levou a empresa à falência em seus primeiros anos, foi o lançamento do NV1 em 1995. O NV1 foi um erro de produção cometido pela engenharia. Isso acarretou em 3 problemas. O primeiro foi a tecnologia incorreta. O NV1 usava mapeamento de textura quadrática, enquanto a Microsoft decidiu que o Direct suportaria apenas triângulos, que era o padrão da indústria na época. O segundo foi a incompatibilidade. O chip não suportava bem o Windows 95 e jogos populares como DOM, e isso ocasionou na rejeição de um lote inteiro,
antes mesmo de ganhar tração. Já o terceiro problema foi o pior de todos: uma parceria fracassada. A Sega, que usaria o chip no console Dreamcast, abandonou a parceria, forçando a Nvidia a devolver o dinheiro e quase decretar falência. Esses três acontecimentos resultou que os 250 mil chips vendidos foram devolvidos e a empresa teve que demitir metade de seus 80 funcionários para sobreviver em seus primeiros anos de vida. Eu acredito que esse seja o preço de um erro na liderança. A gente pode entender que toda a história de grande sucesso, a empresa ou o personagem teve que errar para chegar mais longe. O erro faz parte da vida do ser humano. As coisas só evoluem com os erros, porque é nos erros que você aprende, é nos erros que você chega nos acertos. Ter consciência e aceitar que tudo é um processo é reconhecer que existem erros e que você precisa agir com clareza para errar rápido e ganhar tempo, porque essa é a ação mais inteligente a se fazer, na minha visão. Além disso, você precisa quebrar a construção de fantasia sobre o mundo. No ramo dos negócios, você tem que nadar com tubarões. Você não pode esperar recompensas por toda vez que você fizer o certo, porque você só fez, na verdade, a sua obrigação. Você precisa despertar desse mundo de ilusão que a internet programou em seu cérebro. Você precisa ir na contramão de todo mundo. Você precisa parar de acreditar em coisas superficiais. Crie na sua mente um filtro para saber como limpar o lixo e absorver o que há de valor nas situações da vida. E isso me faz refletir como a mentalidade de Jensen Huang contornou o fracasso e tornou a Nvidia a empresa mais cara do planeta, ultrapassando o valor de 5 trilhões de dólares. A mentalidade de Huang foi além de seus limites físicos, contornando o fracasso com um plano simples que qualquer pessoa pode executar, porém complexo para qualquer pessoa acreditar. Ele veiculou seu plano indo na contramão de todas as Big Techs que estavam em crescimento no Vale do Silício. A Nvidia possibilitou o processamento e a criação de gráficos com alta qualidade de última geração em seus chips e placas de vídeo, massificando o mercado de games e a indústria cinematográfica. Mas esse foi o seu segundo grande avanço, porque no primeiro, que é o mais importante de todos, a gigante cresceu silenciosamente através do mercado de data center e logo depois ampliou a sua rede para a inteligência artificial e outros ramos de negócio. Isso possibilitou à empresa atingir um marco histórico, um valor que estimo, em minhas pesquisas, de 239% nos últimos 2 anos. No ano fiscal de 2024, ela teve uma receita estimada em 60 bilhões de dólares, um crescimento de 125% ao ano. Já no segundo ano, em 2025, ela gerou uma receita de 130 bilhões, considerando que a empresa ainda não fechou seu ano fiscal. Jensen Huang usa uma estratégia multilateral, escalando os negócios da empresa. A Nvidia faz dinheiro basicamente com 5 modelos de negócio. O primeiro modelo são os data centers. Já o segundo modelo de negócio é a fabricação das GPUs, as famosas placas de vídeo. O terceiro modelo de negócio é software e outros serviços. O quarto modelo são serviços e produtos para veículos, fechando parcerias entre Mercedes-Benz, Volvo, BYD, Jaguar e Land Rover. Já o quinto modelo de negócio são os OEMs e outros, mas de todas elas, a principal atividade da empresa é com data centers para ferramentas de IA. O mercado funciona como um monopólio entre a Nvidia e mais 3 empresas que disputam o primeiro lugar entre si. Seus concorrentes de testa são a Apple, a Microsoft e a Alphabet, a famosa Google. Recentemente, a Apple liderou o ranking de marcas, enquanto o Google também disputou posições de destaque, mostrando a intensa competição entre as gigantes da tecnologia. Mas dados recentes de 2025 mostram que a Nvidia se tornou líder de mercado com valor de 5 trilhões de dólares, dominando por completo o mercado de IaaS.
E isso nos leva à nossa primeira lição sobre liderança. Enquanto muitos homens procuram estabilidade e o sucesso na história dos outros, aqueles que enriquecem e têm sucesso de verdade são os próprios escritores. O que essa analogia quer dizer é que no mundo dos negócios e tecnologia, toda e qualquer empresa depende ou precisa da Nvidia, principalmente por ela ser a responsável pelo fornecimento de data centers para as IAs e equipamento de ponta para as indústrias. Um exemplo concreto disso que eu estou te falando é a indústria dos games. Sem os chips gráficos da Nvidia, provavelmente ela não funcionaria. Mas se você acha que isso é o suficiente para se tornar um bom líder no mercado, você está muito enganado e não entende sobre liderança. Com isso, surge um questionamento: como ter um bom desempenho na liderança e trazer mais resultados? Para isso, você precisa entender como se faz dinheiro de verdade. O Elon Musk revelou em um podcast uma verdade que ninguém quer admitir. Ele falou que o dinheiro é feito pelo cérebro, com inteligência, e não por trabalho duro. Todos os dias você vê pessoas se esforçando ao máximo por um salário mínimo, acreditando e sonhando com a ilusão da aposentadoria sistêmica do governo, operários da construção civil despejando concreto sobre um sol escaldante, enfermeiros trabalhando em turnos de 12 horas salvando vidas, operários de fábricas repetindo os mesmos movimentos por décadas. Essas pessoas trabalham mais do que a maioria dos milionários jamais vão trabalhar. Elas lutam para pagar suas contas, enquanto alguém sentado em um escritório fica no comando do montante que elas estão produzindo. A dura realidade é essa: o mercado não lhe paga pelo quanto você trabalha duro, ele lhe paga pelo quanto você gera de valor, pelo quanto você é capaz de criar. Mas não foi só o Elon Musk que fez afirmações como essas. Muitos empresários e empreendedores já citaram essas frases várias e várias vezes aqui na internet. A geração de valor é uma das ferramentas utilizadas na liderança e na construção de negócios. Quando você estrutura isso e começa a gerar valor, o jogo muda. E foi isso que aconteceu com a Nvidia. Jensen Huang sabe como gerar muito valor. Ele gera valor para seus contribuintes, criando ambientes ideais para eles realizarem seus trabalhos. E para seus acionistas, ele cria valor entregando produtos e serviços únicos e difíceis de serem replicados por qualquer outra empresa. Huang criou um modelo, um mapa para atuar e ter uma liderança de ponta, alavancando o sucesso da Nvidia. Esse modelo acontece com alguns pilares e princípios importantes que todo líder deve ter em seu mindset. Pegue um papel e uma caneta, porque esse modelo de liderança é o que você vai conhecer agora. Jensen Huang diz que o segredo do sucesso na liderança de uma empresa é a adaptabilidade. Esse é o primeiro princípio. Ele afirmou que a liderança precisa ter compromissos importantes para ter sucesso. A responsabilidade e prestação de contas é um deles. Huang afirma que líderes que se agarram ao próprio ego tornam a adaptabilidade quase impossível. Segundo ele, muitos líderes enfrentam dificuldades porque seu ego está de alguma forma ligado a alguma decisão que eles tomaram no passado, mesmo quando o contexto já mudou no cenário dos negócios. Ao contrário disso, quando a identidade do líder se baseia em responsabilidade e curiosidade e não apenas em reconhecimento de imagem, adaptar-se fica muito mais fácil. Eles conseguem mudar de direção mais rápido, reavaliar com clareza, estar à frente do mercado e proteger seu bem-estar durante o processo.
O segundo princípio é o arquiteto do ambiente. Huang é claro em um ponto: o CEO não deve ser o gênio no centro da operação, e sim o arquiteto do ambiente. Você está criando condições para que outras pessoas façam o trabalho de suas vidas. A maioria das organizações ficam à mercê do seu potencial, não porque os líderes tomaram uma decisão errada, mas porque eles criaram as condições erradas. Ambientes rígidos e tóxicos, com culturas pouco competitivas e liderança inconsistente resultam em sistemas incapazes de se adaptar. Na visão de Huang, se um CEO quer uma empresa flexível que esteja sempre à frente do mercado, primeiro ele precisa projetar um ambiente adaptável e ideal para cada funcionário. Essa responsabilidade recai integralmente sobre o líder e, no fim, sobre sua própria identidade. E o terceiro princípio é a mudança de rota e sacrifícios. Embora a adaptabilidade exija otimismo, há um pré-requisito mais profundo: a capacidade de absorver o desconforto repetidas vezes sem perder a perspectiva. Huang deixa isso claro ao refletir sobre as realidades de liderar por mais de 3 décadas a empresa Nvidia. Na prática, o que realmente é liderar? E ele define: liderar também tem estratégia, e não é apenas escolher o que fazer, mas escolher também o que não fazer. Essa distinção se torna ainda mais crítica conforme as condições se alteram rapidamente. Cada mudança de rota exige abandonar suposições antigas, deixar para trás boas ideias que buscavam o melhor e aceitar que o próximo movimento certo pode contradizer as últimas 100 declarações que você fez como líder. Agora, chegamos na melhor parte. O que impede você de agir com estratégia em sua posição de empreendedor e liderança? E a resposta é muito simples. Basta você olhar para dentro. O que te impede é o seu próprio ego. Muitos empreendedores iniciantes travam porque sua identidade está ligada a decisões passadas, atrelando o fardo nas costas da sua própria autoridade. Eles repetem uma direção publicamente 1000 vezes, e quando novas informações provam que ela está errada, o custo pessoal de mudar de rumo parece ser caro e tarde demais. A solução para resolver esses problemas é ser intelectualmente honesto, enfrentar novas realidades sem defensividade e se adaptar imediatamente, aceitando as regras do jogo, removendo rapidamente qualquer pensamento oposto e repressivo sobre a nova condição apresentada após análises comprovadas. Essa é a maior lição sobre liderança dos tempos atuais. No meu ponto de vista, é muito simples. Na visão do líder número 1 do planeta, você precisa se desconstruir a ponto de jogar fora o seu ego e suas decisões passadas relacionadas à sua imagem, autoridade ou à sua empresa. Para você se tornar um líder de sucesso, como Jensen Huang, você precisa enxergar os negócios com suas diversas adaptabilidades. Quando você achar que está absolutamente certo, lembre-se que sempre existe mais uma camada para descobrir. Se esse conteúdo agregou e construiu valor em sua vida, considere se inscrever no meu canal e deixar o like para fortalecer. Obrigado por ter assistido.